Tem novidade importante também no São Paulo em relação a reforços, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. E aí, torcedor, tô trazendo um corte atualizado cheio de notícias. Então já se inscreve no canal e acompanhe o vídeo inteiro para não perder nada. Assim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é importante. Marcos Leonardo, que quase virou reforço do São Paulo na temporada passada, está perto de se tornar atleta do Ajax. Operação de compra junto ao Al Hilal por 25 milhões de euros, a gente está falando de quase 150 milhões de reais. A Fiorentina e o Porto eram outros interessados no centroavante, revelado no Santos e com enorme potencial. E o São Paulo vai pagar quase 18 milhões de reais por um volante que é reserva no Botafogo. Com um detalhe importante, São Paulo tem sido super austero na contratação de reforços, se comprometendo a não gastar dinheiro, mas abriu-se uma exceção em relação a Newton, que já tem 26 anos de idade e não consegue se firmar no Botafogo. Confesso que eu não consegui entender essa operação comandada por Arrima Cis e Rafinha. O Newton tem, na atual temporada, 12 partidas como titular, 6 jogos em que ele sai do banco como reserva e outros 12 em que ele vai para o banco e nem é utilizado. Ou seja, no ano de 2026, o Newton, que vai custar quase 18 milhões de reais ao São Paulo, atuou por 12 partidas como titular e em 18 esteve na condição de reserva. Desses 18, em 12 ele nem sequer saiu do banco. E é esse atleta que o São Paulo se comprometeu a pagar quase 18 milhões de reais. A única chance de o São Paulo não precisar desembolsar essa grana é se até dezembro o Botafogo e o Ferrarese conseguirem se acertar para que o Ferrarese fique em definitivo. Nesse caso, Ferrarese ficaria por lá em definitivo, o Newton ficaria no São Paulo em definitivo e nenhum dos clubes pagaria dinheiro. Só para completar, importante registrar que o Ferrarese havia sido comprado do Grupo City por 4 milhões e 200 mil euros. Agora o São Paulo tenta empurrá-lo em definitivo para o Botafogo por 3 milhões de euros, tomando um prejuízo de 1 milhão e 200 mil euros. Confesso não entender mais esse negócio de Arrima Cis e companhia. Só para completar, em relação ao São Paulo, tricolor que recusou proposta de empréstimo do Internacional pelo André Silva e ouviu Carlos Coronel, goleiro reserva do São Paulo, rejeitar uma mudança para o Los Angeles Galaxy. Nesse sábado, o tricolor fez 2 jogos treino, vitória por 1-0 contra o Primavera, gol do Arthur, vitória por 4-1 contra o Santo André, com gols de André Silva, Rian Francisco e Gustavo Santana, que marcou 2 vezes. O Corinthians é o único clube que consegue contratar através do calote, escreve o Gilmar Lima. O Erivan Alencar, jogadores liderados pelo São Paulo para procurar outro time, já tem algum destino? Jogadores liberados pelo São Paulo. O São Paulo está tentando se livrar, por exemplo, do Luan e do Tolói desde o começo do ano. Mas está difícil, tá? A verdade é que o Luan e o Tolói não estão muito acelerados nesse processo, não. A tendência é que eles fiquem até dezembro. O Matheus Belém é que acabou sendo negociado, ele vai para o Kabala, lá do Azerbaijão. Vai em definitivo, sem que o São Paulo receba qualquer compensação financeira. O tricolor fica com 20% do valor de uma venda futura. Fala tudo sobre o meu tricolor. São Paulo, Uberlândia, Minas Gerais. Ronaldi, o Newton está praticamente fechado, ele deve ficar até o fim do ano, com a perspectiva de compra em definitivo, sonhando que o Ferrarese e o Botafogo se acertem. Ainda não há busca por outros reforços, tratativas com a XP seguem emperradas, tá? E o São Paulo tem proposta por Bobadilha? O volante que disputou a Copa do Mundo pela seleção paraguaia se apresenta nesta segunda-feira depois de alguns dias de folga. Ele esteve em 4 dos 5 jogos da seleção paraguaia. Foi titular em 2, reserva em outros 2. Na partida que causou a eliminação do Paraguai contra a França, o Bobadilha nem sequer saiu do banco de reservas. Quero te contar que o São Paulo colocou na cabeça que o Bobadilha é o cara para que o São Paulo garanta dinheiro. O tricolor precisa de pelo menos uma grande venda na janela da metade do ano. Mas até esse momento, não existem propostas oficiais. Algumas sondagens, procuras de empresários, tentando intermediar acordo. Nada que possa ser chamado de uma negociação mais efetiva. Bobadilha, que havia sido comprado do Cerro Porteño em 2024 por 2 milhões e 700 mil euros. Hoje, de acordo com o Transfer Marketing, volante de 24 anos de idade está avaliado em 6 milhões de euros. Seu contrato com o São Paulo se encerra em dezembro do ano que vem. Temporada atual de 28 jogos, 3 gols e 5 assistências. O São Paulo sonha em vender o Bobadilha por algo na casa dos 10 milhões de euros. Mas se a ideia é que a Copa do Mundo o valorizasse, a tendência é que isso não ocorra. O fato de ter sido reserva em 2 partidas e nem ter entrado no jogo contra a França certamente não contribui.
O que você achou, torcedor, desse corte? Não esqueça de se inscrever no canal para dar aquela força.